E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de determinação de energia bruta. Vamos falar também sobre a parte de métodos aplicados para avaliação dos alimentos e vou comentar brevemente com vocês sobre a tecnologia de uso do NIRS, ok? Boa aula a todos e vamos lá. Primeiramente, o que é energia? Quando a gente pensa em energia, o que exatamente a gente quer dizer com a questão de energia? Porque quando a gente vai falar em formulação de ração, a gente sempre trabalha com a questão de exigência de proteína, exigência de aminoácidos digestíveis, exigência de exigências de alguns minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro. E quando a gente vai avaliar lá nas tabelas de exigência, nós encontramos alguns valores de energia metabolizável aparente, NDT, que é uma forma de se ter valores energéticos dos ingredientes. Mas o que é exatamente essa energia? Ela é considerada um nutriente também? Bom, a questão da palavra ou do conceito de energia, né, ele é algo bastante abstrato, porque se a gente procurar no dicionário, né, a energia ela é uma medida para determinação de trabalho, né? Então ela é classificada em cinética e potencial. Porém, biologicamente, a energia ela é liberada do alimento e essa energia liberada no alimento, ela é gerada através pelos processos de oxidação dos constituintes orgânicos, principalmente carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? E usa-se um conceito físico da medida de calor, que a gente consegue mensurar esse valor através da calorimetria. Então, como conceito, temos todas as formas de energia são conversíveis em calor. Por isso, por conveniência, se expressa nas transformações energéticas dos processos em termos de unidade calórica. Então, caloria, ou o termo cal, que vocês vão encontrar muitas vezes, é a quantidade necessária de energia para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15, graus Celsius. Então, elevar em 1 grau a temperatura da água. Então, as fontes dietéticas de energia, nós temos os carboidratos, tanto os fibrosos quanto os não fibrosos, os lipídios e as proteínas, certo? Então, nós temos aqui o nitrogênio, mais o O2, que é o que vai acontecer o processo de oxidação, né? Então, vai se liberar moléculas de CO2, uma molécula de água e energia. E essa energia é exatamente esse calor que foi gerado nesse processo de oxidação. Então, nós temos aqui os nutrientes dos alimentos, né? Então, pensando aqui, por exemplo, no milho. O milho tem lipídios, tem proteínas e também tem os seus carboidratos, principalmente aqui o amido. Na degradação desses nutrientes, vai ter geração de energia. Então, vai ser um resultado da interação de todos esses nutrientes dentro do organismo animal, na liberação na oxidação desses nutrientes, na liberação, então, de calor. Então, de acordo com André e colaboradores lá em 1984, descreveu que os valores energéticos obtidos na queima de 1 grama de matéria seca dos nutrientes gera, então, carboidrato 4,15 calorias por grama, os lipídios 9,40 calorias por grama e as proteínas 5,65 calorias por grama. Isso aqui dado em energia bruta, tá? A gente sabe aqui que os carboidratos e as proteínas acabam liberando o mesmo valor porque tem uma porcentagem de efetivação aí dessa energia. Mas aí, em questão de energia bruta, são esses os valores para cada um desses nutrientes. Então, vamos discutir um pouquinho esse fluxograma dessa energia, né? Quando a gente faz a análise bromatológica dos alimentos, né, a gente consegue determinar a energia bruta, que é o total de calor produzido através da combustão total desse alimento. Mas quando vocês vão olhar nas exigências, aparece lá valores de energia metabolizável, energia metabolizável aparente, corrigida pelo balanço de nitrogênio, uns valores lá, EMA, EMAN, energia digestível. Então, são valores que a gente não consegue
determinar em laboratório. A gente consegue fazer as análises bromatológicas e através dessas análises e alguns experimentos que nós vamos comentar mais à frente, a gente consegue então chegar nesses valores de energia digestível, energia metabolizável, energia líquida. Então temos aqui, de acordo com Antoine Lavoisier, a lei da conservação de energia aplica-se a todos os estudos de balanço energético realizados com animais. Então, nós temos aqui a energia bruta é aquilo que está dentro do alimento, né? A energia constituinte do alimento. Para a gente determinar a energia digestível, o animal libera energia bruta nas fezes. Então, ele consumiu o alimento, a energia que sai das fezes. Então, se a gente conseguir analisar a energia das fezes, a gente consegue chegar no valor de energia digestível. Seguindo no metabolismo, então o animal perde energia na produção de urina e na produção de gases. Então, se a gente conseguir mensurar esses valores aqui, a gente consegue determinar a energia metabolizável. E também ele perde energia para o incremento calórico. Então, se a gente conseguir mensurar esse valor de incremento calórico, a gente consegue chegar na energia líquida. Dentro da energia metabolizável, nós temos aqui a energia metabolizável aparente, a energia metabolizável aparente corrigida pelos balanços de nitrogênio, energia metabolizável verdadeira e energia metabolizável verdadeira corrigida pelo balanço de nitrogênio. Qual é a diferença dessa EMA e dessa EMV? Para se determinar a energia metabolizável verdadeira, os animais têm que ser sacrificados, coletado o conteúdo do ilho dos animais e aí feito a análise desse conteúdo do ilho. Então aí nós teremos a energia metabolizável verdadeira. Por quê? Lá no intestino grosso existe as colônias bacterianas, as bactérias que estão ali presentes, que conseguem degradar um pouco desses nutrientes que porventura possa vir a estar ainda dentro do bolo fecal, certo? Então, quando a gente faz a análise de energia metabolizável aparente, a gente não está determinando exatamente o quanto de energia foi absorvido pelo animal, porque tem essa energia que foram degradada pelas bactérias presentes no intestino grosso. Então, quando a gente determina a energia metabolizável aparente, é porque a gente faz a análise exatamente tanto das fezes quanto da urina. Então, não é uma energia verdadeira, e sim aparente. Então, essa é a diferença entre a energia metabolizável aparente e a energia metabolizável verdadeira. Então, a energia bruta. A energia bruta dos alimentos, por si só, tem pouca aplicação prática, porém é um ponto de partida para a gente poder determinar outras medidas energéticas dos alimentos, né? Então, a energia bruta, o método que a gente tem para poder fazer é um método bastante comum. A gente utiliza uma bomba calorimétrica. Essa aqui é um exemplo, é a diabática de Parr. É uma bomba consideradamente antiga, existem já bombas mais modernas, mas essa aqui ela funciona muito bem e chega nos valores que desejamos. Então, ela vai medir exatamente essa variação de temperatura nas condições adiabáticas. Então, aqui nós temos um exemplo da bomba calorimétrica. Essa aqui é a bomba calorimétrica da UFMG. Essa aqui é a bomba calorimétrica lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Então, nós temos aqui onde é feita a explosão, que a gente chama, né? Aqui nós temos a cápsula ou a bomba propriamente dita, né? Aqui nós temos os cadinhos, onde a gente vai colocar a amostra. A gente utiliza um fuzil, que a gente vai ligar. A gente liga um metalzinho aqui a essa outra extremidade. Esse metal ele vai entrar em contato, esse fuzil vai entrar em contato com a amostra. Depois a gente vai colocar essa peça aqui dentro, encaixar e com essa outra aqui nós vamos vedar, certo? Depois disso a gente vai colocar dentro desse baldinho aqui essa bomba toda fechada. Porém, antes de colocar aqui dentro, a gente vai fazer a inclusão de oxigênio para poder ter então a combustão. Lembra que a combustão é feita por meio de oxidação. Então, a gente vai fazer a inclusão de oxigênio, coloca aqui dentro e vamos colocar 2 litros de água. Então, tem que ser padrão isso. A gente vai colocar aqui dentro, depois a gente põe tudo isso aqui dentro dessa caixa aqui e a gente tampa com
tampa aqui onde tem um agitador e um termômetro. Então, a gente vai colocar aqui dentro e vai ligar esse agitador aqui. Então, a gente vai ligar o agitador e ele vai ficar aí por 5 minutos. Depois de 5 minutos, a gente vai lá e vê o valor da temperatura da água. Depois disso, aqui em cima tem esses dois pininhos, a gente vai ligar esses dois fusíveis que tem aqui. Tá vendo esse fiozinho aqui? A gente vai ligar nessas duas pontas aqui. Porque funciona igual aquelas bombas daqueles desenhos animados, que tem aquela dinamite, o TNT. A gente vai fazer exatamente aquela combustão. A gente vai gerar uma bomba mesmo, está produzindo uma bomba. Por isso que chama bomba calorimétrica. Então, a gente vai fazer a ignição, a gente vai apertar esse botãozinho aqui para poder gerar essa ignição. E aí, como vai gerar uma corrente elétrica, né, daqui para cá, vai queimar essa amostra. E lembrando que tem oxigênio dentro, né? Então, vai gerar uma fagulha, oxigênio inflamável, vai fazer essa combustão. Esse processo aqui vai ficar durante 8 minutos. Depois de 8 minutos, a gente vai lá e olha novamente a temperatura da água. Então, vocês vão perceber que subiu a temperatura, ou seja, essa bomba que houve aqui, essa explosão que houve aqui dentro, ela passou calor para a água, aqueceu a água. Então, através dessa diferença entre a temperatura inicial e a temperatura final, mais a quantidade de amostras que nós temos aqui, a gente consegue determinar o valor de energia metabolizada, energia bruta, desculpa. Cada bomba dessa aqui, cada cápsula dessa aqui, ela tem um coeficiente hidrotérmico, é específico de cada um. No caso dessa cápsula aqui, o coeficiente hidrotérmico é de 2.445,91 calorias por grau Celsius. Então, toda cápsula é feita a determinação de fábrica, né? Esse valor já vem de fábrica, a determinação desse coeficiente. E para gerar esse coeficiente aqui, essa cápsula tem que ser imergida a uma profundidade de 15 metros de profundidade, então geralmente é feito no oceano, para poder conseguir fazer essa determinação. Porque pode vir a explodir, e a explosão disso aqui pode causar um grande estrago. Por isso que é feito no oceano a determinação desse coeficiente. E é por isso que esse equipamento geralmente ele é bem carinho, tá? Então nós temos aqui o fusível, que eu havia comentado com vocês. Então a gente usa 11 centímetros de fusível. Então, a gente amarra em um lado, amarra no outro, coloca a amostra aqui. Essa amostra tem que ser um peso conhecido. Então geralmente a gente pesa 1 grama de amostra. Então a gente vai lá na balança analítica, pesa 1 grama de amostra. Então aqui nós temos o termômetro e o cilindro de O2. Então, a gente vai pegar, fazer, tá vendo? Tem um lacrezinho aqui que a gente coloca, faz a mensuração lá de 20 atm de oxigênio, a gente vai colocar ali dentro da cápsula, e aí para depois a gente fazer, então, a ignição. Então, vai ficar assim, a amostra, ó, o fusívelzinho ligado na amostra, os dois fusíveis que estão ligados aqui à caixa de ignição. Então, aqui dentro já está cheio de oxigênio. Aí nós temos a água aqui com o termômetro e o agitador para manter essa água em constante movimento. E aí, então, a gente vai ligar esse agitador, vai ficar por 5 minutos até estabilizar a temperatura. A gente vai ver a temperatura inicial da água. Depois a gente faz a ignição. Então, vai gerar uma faísca aqui. Nessa caixa de ignição gera uma faísca aqui. Como está cheio de oxigênio, vai ocorrer a explosão. E aí, essa cápsula vai aquecer e aí vai mudar a temperatura da água. Então, depois de 8 minutos, a gente faz uma nova leitura no termômetro para a gente ver o quanto que houve de variação da temperatura. Então, essa energia dos ingredientes. Para que serve a gente avaliar essa questão de energia dos ingredientes? Porque a gente sabe que os valores, os animais, eles têm uma exigência de uma determinada energia, onde tem uma mistura de todos os nutrientes, aí, tanto a proteína, carboidratos e dos lipídios. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento dos valores energéticos dos alimentos, tá? E qual que é a importância de a gente saber a composição dos ingredientes? Porque além da energia, tem outros constituintes, né? Como os aminoácidos, a proteína bruta, os valores de fibra, então FDN, FDA, a lignina, por exemplo. Então, quando a gente tem o conhecimento dessa composição do ingrediente, a gente consegue formular uma dieta mais específica
para cada categoria animal e para cada espécie animal, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer tanto o valor, avaliar os ingredientes, estudar a composição química desses ingredientes e determinar esses valores energéticos, tá? Então, para se fazer a determinação da energia bruta, a gente usa essa fórmula aqui. Então, a energia bruta dada em quilocalorias por quilo vai ser igual ao coeficiente hidrotérmico vezes o valor da temperatura final menos a temperatura inicial, ou a diferença, né, de temperatura, dividido pelo peso da amostra. Então, onde o coeficiente hidrotérmico, no caso daquela bomba calorimétrica que eu havia mostrado para vocês, é o valor de 2.445,91 quilocalorias por grau Celsius. Temperatura final, temperatura menos a temperatura inicial e o peso da amostra dado em grama. Então, a gente pode manter em quilocalorias por quilo ou a gente pode transformar esse valor aqui em megacalorias por quilo, tá? Então, é possível porque em alguns trabalhos vocês vão encontrar megacal diferente de quilocal. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Temos, então, um feno de colonião, tá? Então, peso da amostra 1,0033. Temperatura inicial da água era de 26,8 e a temperatura final 28,36. Então, vamos jogar os valores na fórmula. Então, temos aqui o coeficiente hidrotérmico da bomba, que é fixo para cada bomba calorimétrica que você for trabalhar, multiplicando o valor da temperatura final menos a temperatura inicial dividido pelo peso da amostra. Então, temos aí 2.445,91 vezes 1,56 dividido por 1,0033. Então, chegamos no valor de energia bruta de 3.803,06 quilocalorias por quilo. Aí, se eu quiser saber o valor com base na matéria seca, é pegar aquele valor multiplicado por 100 dividido pelo valor da nossa matéria seca do alimento. Então, fazendo essa conta aqui, chegamos ao valor de 4.183,32 quilocalorias de energia bruta por quilo de matéria seca. Ou eu posso pegar esse valor, dividir ele por 1.000 e chegamos então no valor de megacal. Então, 4,183 megacalorias de energia bruta por quilo de matéria seca. Tá? Só para vocês terem ideia de como que faz a transformação de quilocal para megacal. É só dividir esse valor por 1.000. E aqui nós temos outro exemplo de bomba calorimétrica. Essa é uma bomba calorimétrica, ela já é mais moderna, né? Onde vocês vão pesar a amostra, vão colocar dentro da cápsula, igualzinho a outra bomba calorimétrica, vão colocar o valor aqui, nesse displayzinho aqui. O próprio equipamento já faz a injeção do oxigênio, faz toda a ignição, toda automático e já gera o valor para você aqui no display do valor de energia. Então não precisa fazer conta nenhuma. O próprio equipamento já te dá essa informação, tá? Então tem um link aqui. Eu vou deixar disponível para vocês esse link para vocês darem uma olhada como que é o funcionamento dessa bomba calorimétrica, ok? E aí chegamos nos métodos aplicados para avaliação dos alimentos. Então, por que avaliar os alimentos, né? Então, o objetivo é a análise da composição química, a ação do alimento no organismo, o valor nutricional, o valor energético e suas propriedades físicas, químicas e possíveis toxinas. Então, possui importância no âmbito nutricional, social e econômico e aumento da produção animal e diminuição dos custos de produção e, claro, também redução na poluição ambiental. Isso aí de acordo com o Salmon 2010, tá? Então, avaliar a digestibilidade e os teores de nutrientes presentes para, então, obter dados mais específicos, né, para a gente conseguir formular dietas mais específica a cada categoria, a cada espécie animal. Então, para a gente poder obter esses dados, a gente faz ensaios biológicos que podem ser feitos em técnicas in vivo, in situ ou in vitro. Então, essas três diferentes metodologias visa, então, estimar os coeficientes de digestibilidade dos alimentos ou das dietas.
De acordo com Catani 2011, estas técnicas elas podem ser utilizadas para previsão tanto do consumo voluntário de matéria seca, o efeito de lipídios sobre a microbiota e a fermentação ruminal, o efetivo de aditivos alimentares, efeitos associativos entre os alimentos e estimativa do valor energético. Essa digestibilidade de um alimento nada mais é do que a proporção do alimento que não é excretado com as fezes e que se supõe, portanto, que tenha sido absorvida pelos animais. Então, de modo geral, ela representa esse coeficiente de digestibilidade com base na matéria seca. O termo digestibilidade não se aplica apenas ao processo de digestão, mas também à questão de absorção dos alimentos. E é medido pela taxa de recuperação de nutrientes nas fezes. Então, nada mais é. Eu vou ofertar X quilos de alimento, por exemplo, para frango, né? Então, eu vou ofertar lá 1 quilo de ração. Só que eu sei quanto que tem de proteína, quanto tem de lipídios, eu sei de todas as informações que tem naquela ração, porque foi feita a análise daquela ração. Então, eu oferto 1 quilo de alimento daquela ração para os frangos e vou coletar todas as excretas desses frangos. E vou pesar essa excreta. Então, eu ofertei 1 quilo, ele excretou 400 gramas. Então, teoricamente, ele absorveu desse 1 quilo, 600 gramas. Mas agora, o quanto que tem ali naquelas excretas de proteína, de lipídios, de aminoácidos, de carboidratos. Então, tem que ser feita a análise tanto da ração inicial quanto das excretas posteriormente para a gente conseguir determinar, através de equações matemáticas, a digestibilidade. Então, vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada um desses métodos, tá? Primeiro, nós temos o método in vivo, que é um método tradicional de coleta total das excretas, que foram descritos em 1963 por Siebold e Slinger. E tem o objetivo aí o uso de gaiolas metabólicas ou baterias com bandejas para poder fazer, então, a coleta das excretas, fezes e urina. Então, para suíno, nós temos essas gaiolas de metabolismo, né? Então, aqui nós temos bebedouro, o comedouro, então onde é feita o arraçoamento. Aí nós temos a bandejinha aqui para poder fazer a coleta da urina e aqui no final para poder fazer a coleta das fezes. Lembrando que para fazer análise ensaio de digestibilidade com suínos, obrigatoriamente a gente tem que fazer a utilização de machos, exatamente para a gente poder conseguir separar a urina das fezes. Aí temos aqui um outro exemplo, né, de gaiola de metabolismo. Então aqui onde é feita, tem uma peneirinha, né? Então aqui tem um funilzinho onde a gente faz, tá vendo aqui o funil, ó, onde faz a coleta da urina e aqui a coleta das fezes. Aqui nós temos uma gaiola de metabolismo para ovinos, que também é bastante semelhante. E aqui nós temos um outro modelo de gaiola já mais artesanal, mas que atende ao mesmo propósito e a gente consegue fazer a coleta tranquilamente. Aqui nós já temos as gaiolas de metabolismo para aves. Então, como as aves elas não têm a separação das fezes e urina, é tudo junto, então só tem as bandejas de coleta. Então, a gente tem aqui o comedouro, onde a gente coloca a quantidade X de alimento, e aí depois nós fazemos a coleta total das excretas. Então, isso aqui é um trabalho do meu experimento de doutorado, né? Então, nós temos aqui as aves, então a ração sendo ofertada. Então, temos aqui comedouro, bebedourozinho aqui. As aves vão se alimentar. Aqui embaixo as bandejas são encapadas, né, com plástico para poder não evitar a oxidação dessas excretas e também da bandeja. É feita a coleta 2 vezes ao dia para poder evitar o processo de fermentação das fezes ou das excretas, no caso aqui. Então a gente faz a coleta total e é pesado. Então é feita a identificação do peso diariamente aqui para a gente ter o total de excreta que foi excretado no período experimental. Então nós temos aí, lembrando, que a energia bruta é a quantidade, e aí nós, para determinar a energia digestível, a gente avalia a energia bruta das fezes. Para a determinação da energia metabolizável, temos que quantificar a energia bruta da urina e gases. E se a gente for determinar a energia líquida, a gente tem que determinar o incremento
calórico. Lembrando que aves, a gente só consegue determinar energia metabolizável. Por quê? As fezes e urina é excretado junto. Então, a gente não consegue determinar energia digestível para aves. Agora, as outras espécies animais, a gente consegue fazer a identificação de energia digestível, energia metabolizável tranquilamente. Tá? Então, coleta total. Então, 100% dessas fezes, elas são pesadas em cada coleta, são armazenadas em sacos plásticos e congeladas. Depois do período final de experimento, geralmente em torno de 3 a 5 dias, a gente descongela essas amostras, homogeniza todas elas e tira uma amostra aí de aproximadamente 500 gramas para então a gente fazer a análise da composição centesimal ou composição bromatológica. Então, após os ensaios metabólicos, são determinados em proteína, matéria seca, energia bruta das fezes e da dieta. Podendo também determinar extrato etéreo. Pode-se fazer diversas análises aqui para determinar a digestibilidade, mas comumente é feito matéria seca, matéria mineral, proteína bruta, energia bruta e cálcio, fósforo também. De posse desses dados, então, a gente pode fazer os cálculos então, para energia metabolizável aparente, energia metabolizável aparente corrigida por balanço de nitrogênio, utilizando as equações aí propostas por Matterson e colaboradores em 1965. Eu não vou ficar preso a essas questões dessas fórmulas. Se vocês tiverem interesse, eu disponibilizo para vocês material, tá? Mas eu não quero que vocês se atentem a essas contas para determinação, não. Ok? Temos alguns métodos indiretos, que a gente utiliza marcadores externos. Esses marcadores externos, quando não é possível fazer controlar a ingestão do alimento ou a quantidade de fezes excretados, geralmente a gente utiliza esses marcadores para bovinos criados a pastos e tal. Então, a gente acaba fazendo a utilização desses indicadores. Então, a gente adiciona ao alimento ingerido, medindo-se, então, a sua concentração no alimento e, posteriormente, as pequenas amostras representativas das fezes. Então, como exemplo que nós temos aí, como indicador direto, nós temos a sílica, o óxido férrico e o óxido de crômio, tá? Podem ser usados para dois propósitos básicos, né? Para a gente fazer o estudo da digestibilidade ou então para a gente determinar a taxa de passagem ou o fluxo da digesta. O que seria isso? O tempo que demora para esse animal consumir determinado alimento até ele excretar esse alimento. Então, a gente pode fazer isso, a gente chama de taxa de passagem. Então, geralmente, a gente trabalha com 2 coletas diárias, como eu havia comentado com vocês, para ter maior precisão e evitar possíveis problemas de fermentação das fezes ou das excretas. A gente faz a quantidade que a gente coloca desse marcador é de 0,5 a 5 gramas por cada 100 kg de peso vivo. A gente pode fazer a inclusão em cápsula de gelatina ou misturar no alimento. Fazer uma mistura aí, homogeneizar, pesa esse indicador e homogeniza um alimento que vai ser ingerido pelos animais. Além dos marcadores externos, nós temos alguns marcadores internos, que é aquele que já tem no próprio alimento. Então, a gente pode determinar o FDN digestível, a lignina, né, que a lignina não tem digestibilidade, então você pode determinar a digestibilidade do alimento e depois determinar a digestibilidade, determinar a lignina presente no alimento e depois determinar a quantidade de lignina presente nas fezes. Então, esse já é um método, seria um indicador natural, vamos dizer assim, que já está presente no alimento. Ou então a gente pode fazer a utilização dos marcadores externos, como o óxido crômio, o dióxido de crômio, o dióxido de titânio e o EDTA. São marcadores aí externos. Requisito para ser considerado um marcador, né? Tem que ser algo que é indigerível, inassimilável, não ter ação farmacodinâmica, ter uma mistura uniforme e de fácil determinação analítica. O óxido de crômio, ele tem uma quantificação da excreta fecal, não necessita de coleta total de fezes, né, no caso para os bovinos. O acúmulo em alguns problemas que eles enfrentam, que ele tem algum acúmulo em algumas partes do trato gastrointestinal, ele não tem uma mistura muito homogênea, então a gente acaba tendo um problema na recuperação fecal, que acaba sendo uma recuperação incompleta.
tem uma irregularidade na excreção ao longo do dia e tem propriedades carcinogênicas. E a análise desse constituinte é feita pela absorção atômica, o que acaba sendo um pouquinho caro. E algumas revistas, quando você vai fazer essa determinação utilizando esse óxido do crômio, algumas revistas já têm meio que a aversão a essa metodologia exatamente pela questão da ação carcinogênica, tá? Aí nós temos o dióxido de titânio, ele é uma alternativa ao cromo, ele não possui propriedades carcinogênicas, ele tem um efeito benéfico, ele é aprovado como um aditivo dietético pelo FDA, tem sensibilização quanto à sua inclusão na dieta animal, tem limitação quanto à sua inclusão na dieta animal e tem facilidade de análise de baixo custo. Então um aditivo aqui, um aditivo ou indicador barato e de fácil análise, que a gente faz aí pelo método de colorimetria, bem simples e não é caro quando se compara, por exemplo, a absorção atômica. Métodos in situ, ou também determinado como in saco, baseia-se no desaparecimento de amostras de alimentos adicionadas em saquinhos de tecidos incubados no rumen. Os sacos, então, são removidos em intervalos de tempo e a estimativa rápida e simples para determinação da degradação dos nutrientes, da cinética de degradação lá presente lá dentro do rumen. Então, o substrato, que geralmente pode ser feito com forragem, por exemplo, é colocado em saco de nylon, que são então amarrados no rumen através da fístula ruminal e removidas aí 12, 24, 48 ou 72 horas após feita a incubação, para se determinar então a degradabilidade do conteúdo em função do tempo de incubação. Então aqui nós temos exemplo de uma fístula ruminal, então a gente abre aqui, coloca os saquinhos aqui dentro, fecha essa fístula e marca o tempo. Outro exemplo, né? Do animal fistulado, em vaca leiteira também. Coloca os alimentos aqui dentro, com peso conhecido, claro, né? Coloca o alimento aqui dentro, fecha os saquinhos e coloca tudo dentro, isso tudo aqui pela fístula dentro do rumen. E aí, deixa um tempo lá, posteriormente, passado o tempo que você preconizou de 12, 24, 36, 48 ou 72 horas, é retirado, então, esses saquinhos e é feita uma lavagem. Dá para lavar na máquina, tá, gente? Só para representar que tem que ser lavado várias vezes para poder tirar esse excesso de líquido ruminal, né? Depois disso, então, estão secos em estufa de ventilação forçada. E aí depois, então, a gente faz a análise bromatológica. Esse método in situ, as vantagens dele é menor quantidade de alimento e acaba sendo reduzindo o custo, né, para análise dos alimentos, menor número de animais, maior facilidade de execução e estima a taxa de digestão ruminal. Limitação, acaba tendo a necessidade de animais fistulados, o que acaba sendo um problema, porque hoje o Comitê de Ética de Uso Animal tem batido muito na questão de fazer essas cirurgias para poder fazer a fístula, que acaba podendo causar dor ao animal. Então, a gente acaba sendo barrado um pouquinho nessa questão aqui. Acaba superestimando ou subestimando essa degradabilidade devido a essa baixa possibilidade de reproduzir o experimento com dados semelhantes. E aí chegamos no métodos in vitro, que consiste em deixar a amostra do alimento teste em contato com o conteúdo líquido do rumen ou enzimas digestivas no interior de tubos de ensaio, onde tenta reproduzir as condições semelhantes ao retículo rumen, né, com a presença de micro-organismo, anaerobiose, temperatura de 39 graus Celsius, poder tampão e pH de 6,9, durante aí 12, 24, 48, 36 horas de fermentação. Isso aí, porém, é mais utilizado para ruminantes esse método, tá, pessoal? Utiliza-se animais canulados para a gente poder obtenção do líquido ruminal. Simula, então, o ambiente ruminal nos frascos. Então, coloca lá o inóculo, a solução tampão, o pH, mantém esse pH próximo a 6,9, temperatura de 39 graus Celsius e em anaerobiose.
Os alimentos são incubados para avaliação, então é feito por método gravimétrico, né? Então a gente determina a degradabilidade do alimento, a quantidade que nós tínhamos de alimento antes e pós o processo fermentativo. E o método metabólico, que é pela produção de gases, que é um método aí que o professor Dalton tem trabalhado bastante atualmente aqui na UFMT Sinop. Temos aqui o método da incubadora automática DAISY 2, que é da Ancon. Essa incubadora nós temos aqui no nosso laboratório de neonatologia, né? Então a gente utiliza esses sacos de tecido, esse F57 da Ancon, ou o pessoal acaba fazendo aquela utilização daqueles saquinhos de TNT. Então a gente vai colocar dentro desses frascos aqui, e a gente vai colocar o líquido ruminal, fazer toda a mesma coisa que foi feito aqui anteriormente, né? Com inóculo, a solução tampão, toda a mesma coisa. E a gente coloca na incubadora, programar a incubadora, ela vai ficar aqui em agitação, como se fosse simulando aí o rumen. E a gente consegue determinar então a digestibilidade in vitro da matéria seca, que é esse DIVMS. Digestibilidade in vitro da matéria seca. Então, metabolicamente falando, esse método in vitro utiliza os mesmos conceitos da metodologia de digestibilidade in vivo, a avaliação indireta do desaparecimento da matéria seca. Então, vai ter a obtenção das informações de metano e a produção de metano e CO2. Consegue determinar a determinação da curva de produção de gás, onde a gente consegue estimar a taxa de degradação. Os valores obtidos possuem alta correlação com os encontrados no método in vivo, tem sido cada vez mais utilizadas e aperfeiçoada. É possível desenvolver maior precisão dos resultados e é bastante impulsionada para avaliar os alimentos em ruminantes. Então aqui nós temos um exemplo da Ancon, o sistema de produção de gás da Ancon, né? Então tem sensores aqui que jogam essas informações para o computador, exatamente com a produção dos gases. Então esse aqui é material disponibilizado pela Juliana, que é a orientada do professor Dalton, que tem trabalhado exatamente com isso aqui durante o seu mestrado. Então, nós temos os frascos, é feita aí a inclusão dos inóculos e dos ingredientes, é colocado aqui nessas câmaras de fermentação, e aí esses sensores aqui conseguem captar essa produção dos gases, joga essas informações todas para o computador, né, gerando esses gráficos, e aí o conteúdo é feita a filtragem, e aí é secado para determinação então da matéria seca, e aí a gente tem aí tanto a produção dos gases totais e a digestibilidade in vitro da matéria seca. Vantagem dessa técnica in vitro e in situ. Não envolve, né, o uso direto de animais. Tem a possibilidade de avaliar em números maiores de alimentos. Tem maior homogeneidade do ambiente fermentativo. Necessita de pequeno número de animais, que é só para poder fazer a retirada do líquido ruminal. É menos onerosa e acaba necessitando de menos quantidade de amostra para avaliação. Limitação. Existe grandes variações de métodos, então necessita de animais fistulados. As pesquisas para desenvolvimento desse inóculo sem a necessidade da utilização desses animais fistulados, então a gente precisa fazer algo que a gente consiga imitar o líquido ruminal, né? A gente faz a utilização de um branco, para a gente poder ter um zero, para saber se existe efeito da utilização das vidrarias e dos métodos, propriamente dito. E ainda falta aí uma padronização. Então, na hora que tiver uma padronização, acredito que esse método in vitro é o que mais vai ser utilizado dentro da nutrição de ruminantes. Então, a gente tem o uso aí cada vez maior dessas técnicas alternativas ao método in vivo, principalmente nos ruminantes. Existe o grande potencial do programa in vitro, né? Onde diferentes técnicas disponíveis, onde existem diferentes técnicas disponíveis para a utilização, porém, no meio científico a gente precisa ainda de uma necessidade de uma padronização da técnica. E aí chegamos no NIRS, onde eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa tecnologia. Bom, o NIRS é um equipamento que consegue fazer a análise do ingrediente muito rápido. Ele usa esses feixes de luz e, através das equações, né, presente no aparelho,
ligado a um computador, é claro, ele consegue determinar os valores de matéria seca, proteína, extratetéreo, aminoácidos, já consegue fazer já. Então é um equipamento fantástico e faz isso em poucos segundos, para vocês terem ideia. Aqui eu tenho um videozinho que foi lá do NIRS, lá da Impasa. Então temos aqui, ó, o DDGS foi colocado aqui, e aí vai configurar o aparelho para poder fazer a leitura. Né? Então você identifica a amostra, olha lá, ele gira, faz a leitura total do ingrediente. Então temos aí, ó, umidade 9,56, proteína 29,39, estatetério 7,87, fibra, isso aqui provavelmente deve ser fibra bruta 9,24, cinza 5,08 e cor lá, teor de L 47,95. Então vocês viram que é muito rápido, não durou o quê? Nem 20 segundos para poder fazer a leitura e determinar os valores da composição bromatológica desse DDGS aqui. Claro, eu não posso pegar, por exemplo, farinha de carne e ossos e trazer aqui para fazer leitura, porque esse aparelho ele foi calibrado para poder fazer análises de DDGS. Agora, se eu tiver diversas curvas para determinação de diversos alimentos, num único sistema, claro que eu posso fazer análise de qualquer alimento. Tá? Mas para isso eu preciso das curvas de calibração para poder fazer a análise. Para chegar nesses valores aqui, foram feitas diversas análises para alimentar essa curva. Então, pegou várias amostras de DDGS, foi feito no laboratório, teor de umidade, ou matéria seca, né? Proteína, estratetéreo, foi feito pelo método analítico. Aí pegou esse DDGS, trouxe essa informação, trouxe para o equipamento fez a leitura dessa amostra, e aí você jogou esses valores para gerar essas curvas de calibração, essas equações de calibração. Tá? Então, precisa de muita análise de forma analítica para poder alimentar o NIRS. Depois que você conseguiu alimentar o NIRS, aí é só sucesso. Tá? Aqui tem um videozinho do pessoal da Embrapa, a Trigo, que eles têm o NIRS, eles fazem análise da composição química do trigo deles lá, né? Então, aqui eu vou mostrar esse videozinho para vocês. Estamos hoje aqui na Embrapa Trigo e eu vou mostrar para vocês como é realizar a análise de umidade e proteína em equipamento NIR. Inicialmente, nós realizamos a moagem do trigo, o trigo integral, e ele é homogeneizado, e após carregamos a cápsula de amostragem. Fechamos essa cápsula. Efetuamos a limpeza dela. E colocamos na janela de amostragem do equipamento. A análise tem por base iluminar uma amostra com radiação de comprimento de onda específico da região infravermelho próximo. E medir a diferença entre a quantidade de energia emitida pelo equipamento e a quantidade de energia refletida pela amostra ao detector. Essa diferença ela é medida em diversas bandas, criando um espectro dessa amostra. Após, ela é comparada a um conjunto de calibração e, através do processamento desses dados, é possível, ao final, ter resultado dos parâmetros em análise. Ao final da análise, nós obtemos um relatório com a concentração de umidade e proteína em porcentagem da amostra analisada. É possível também imprimir o relatório logo após ou manter arquivado no próprio equipamento. Para vocês terem uma ideia de como que é, né, esse mecanismo de ação do NIRS. Vocês viram que já ali há um pouquinho de amostra, então existem vários aparelhos, várias empresas, né, que já fabricam esses equipamentos, então isso vai variar. E você viu que ele só fez ali umidade e proteína, porque provavelmente ele só tem
o aparelho calibrado para poder e as curvas, né, específico para proteína e umidade. Se ele quiser fazer outras análises, ele vai ter que fazer a calibração das curvas, alimentar essas curvas para poder fazer então a determinação dos demais nutrientes. Aqui tem uma entrevista com a Adriana Toscan. Ela trabalha na AgroSérie Multimix e ela está comentando exatamente como que funciona o NIRS, qual é a importância do NIRS dentro da nutrição animal, tá? Então, eu vou estar disponibilizando esse link para vocês darem uma olhadinha e terem uma ideia da importância de se fazer a utilização do NIRS. Bom, assim nós encerramos a nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a bromatologia zootécnica. Estudamos aí durante o semestre todas as análises, todas as possíveis análises, as principais que nós conseguimos executar no nosso laboratório de nutrição animal aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop. E vocês viram que no finalzinho, eu trouxe bem para o finalzinho para trazer um pouquinho e comentar sobre o NIRS. Aí vocês olham agora e falam assim, nosso professor, tem um aparelho que faz tudo aquilo que o senhor comentou com a gente o semestre inteiro? Eu falei, pois é. Só que lembrando que para poder fazer a utilização do NIRS, a gente tem que fazer todas essas análises e aí então a gente poder trazer essas informações para dentro do computador, calibrar essas curvas, né, de leitura, para então a gente conseguir fazer essas determinações rápidas, como o NIRS faz para a gente. Tá bom, moçada? Foi bastante gratificante compartilhar com vocês, apesar que remotamente, mas foi gratificante poder compartilhar com vocês esse semestre aí, um pouquinho sobre a bromatologia, tá bem? Forte abraço e até breve.